Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 7 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São João Batista de La Salle. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Egesipo, que viveu em Roma no tempo dos papas Aniceto e Eleutério e escreveu em linguagem simples a história da Igreja, desde a paixão do Senhor até ao seu tempo. Morte no ano 180. Em Alexandria, no Egito, São Pelúcio, presbítero e mártir. Data da morte incerta. Em Pentápolis, na Líbia, os santos mártires Teodoro, bispo, Ireneu, diácono, Serapião e Amônio, leitores. Morte no século IV. Em Pompeiópolis, localidade da Cilícia, na atual Turquia, São Caliópio, mártir. Morte no século IV. Em Sinope, no Ponto, também na atual Turquia, 200 santos mártires, soldados. Morte no século IV. Em Mitilene, na ilha de Lesbos, na Grécia, São Jorge, bispo, que, no tempo do imperador Leão o Armênio, suportou muitos tormentos por defender o culto das sagradas imagens. Morte no ano 816. Junto ao mosteiro de Crespin, no Hainaut, hoje na França, Santo Aiberto, presbítero e monge, que todos os dias recitava na solidão, de joelhos ou prostrado em terra, todo o saltério, e aos penitentes que a ele acorriam administrava divina misericórdia. Morte no 1140. No mosteiro premonstratense de Seinfeld, na Alemanha, Santo Hermano José, presbítero, que resplandeceu pelo seu terno amor para com a Virgem Maria e celebrou com hinos e cânticos a devoção ao Divino Coração de Jesus. Morte incerta entre 1241 e 1252. Em York, na Inglaterra, Santo Henrique Walpole, da Companhia de Jesus, e o beato Alexandre Ravlins, presbíteros e mártires, que, no reinado de Isabel I, foram presos e cruelmente atormentados por causa do seu sacerdócio e, finalmente, conduzidos ao patíbulo, enforcados e dilacerados, alcançaram a coroa eterna. Morte no ano 1595. Em Worcester, também na Inglaterra,
os beatos mártires Eduardo Oldcorne, presbítero, e Rodolfo Wesley, religioso, ambos da Companhia de Jesus, que exerceram clandestinamente durante muitos anos o ministério apostólico, até que, sob acusação falsa de conjura contra o rei Jaime I, foram introduzidos no cárcere, torturados e finalmente dilacerados ainda vivos. Morte no ano 1606. Na Cochinchina, no atual Vietnã, São Pedro Nguyen Van Lu, presbítero e mártir, que, no tempo do imperador Tu Duc, foi condenado à pena capital e morreu com alegria no patíbulo. Morte no ano 1861. Em Dongerkou, localidade da China, a Beata Maria Assunta Palota, Virgem das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, que, ocupando-se dos serviços humildes, levou uma vida simples e oculta pelo reino de Cristo. Morte no ano 1905. Vida de São João Batista de La Salle. Padroeiro dos educadores e dos professores. Fundador da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. João Batista de La Salle nasceu no dia 30 de abril de 1651, em Reims, na França. Filho de família nobre e profundamente cristã, ele recebeu a fé cristã pelo testemunho dos pais. Foi o mais velho entre 4 irmãos, que também se tornaram religiosos. Uma foi freira no mosteiro de Santo Estevão na cidade de Reims. Outros 2 foram padres diocesanos. João Batista, porém, destacou-se por causa de seus dons espirituais. Formação e arte. Desde criança, João Batista brincava de repetir as celebrações litúrgicas das quais participava com a mãe, num altarzinho montado por ele. Ao mesmo tempo, seu pai despertou nele o gosto pelas artes, especialmente a música clássica e sacra. Seu pai promovia encontros musicais toda semana em sua casa, com os mais renomados músicos da região. João Batista tomava parte nessas apresentações executando sempre músicas sacras. Por isso, seus pais o ajudaram a entrar no coral dos cônegos da catedral. Seu pai imaginava que, pela desenvoltura do menino, ele se tornaria um bom político. Contudo, o desejo que brotava no coração do pequeno João Batista era outro. Vocação. Chegando o tempo de escolher que profissão seguir, o jovem João Batista de La Salle declarou seu desejo, queria ser padre. O pai se surpreendeu, mas aceitou, entendendo que não poderia, nem deveria, disputar o filho com o Pai Celestial. Assim, o jovem passou a ser coroinha. Ao completar 16 anos, recebeu a nomeação de cônego da Catedral da cidade de Reims. João Batista vinha se dedicando aos estudos desde menino. Por isso, quando completou 18 anos, tinha uma bagagem enorme, o que o levou a receber o título de Mestre das Artes Livres. Pouco tempo depois, ingressou na Universidade de Sorbonne. Estudos e vida missionária. Enquanto estudava na Sorbonne, sua residência passou a ser o Seminário São Sulpício, na cidade de Paris. Ele dividia o tempo entre os estudos, a oração, a caridade e o trabalho de catequista. Seu trabalho foi tão frutuoso que ele lecionou para 4.000 crianças, ensinando a elas os rudimentos da fé cristã, preparando-as para receberem a primeira comunhão e formando-as para, no futuro, tornarem-se cristãos fervorosos. Com essa experiência, ele descobriria sua vocação de educador. Cuidado com os irmãos. Assim que terminou seus estudos na Sorbonne e saiu do seminário, os pais de João Batista de La Salle faleceram. Isso interrompeu os planos do jovem teólogo, mas ele compreendeu que sua missão, no momento, era cuidar de seus irmãos. E foi isso que ele fez. E o fez com tanta profundidade que seus irmãos se tornaram também religiosos. Quando viu que seus irmãos estavam prontos para assumirem suas vidas e caminharem com as próprias pernas, João Batista pôde, então, realizar seu sonho. Ele foi ordenado padre no ano de 1678. Ministério frutuoso. Exercendo seu talento de educador, o padre João Batista de La Salle fundou uma escola destinada à formação de professores leigos, para tentar sanar um pouco da falta de formação que via na sociedade. Paralelamente,
ele retomou o estudo da teologia visando atingir o doutorado, meta que conseguiu em 1681. Fundador. Após o doutorado e seguindo sua vocação de educador, São João Batista de La Salle fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, cujo carisma é a formação humana e espiritual de crianças e adolescentes pobres. Em pouco tempo, várias casas estavam abertas e cheias de alunos. Em 1700, apenas 9 anos depois, a congregação iniciou um seminário. Lá, os alunos aprendiam pedagogia, gramática, leitura, matemática, física, catecismo da Igreja Católica e música litúrgica. Explosão da obra. São João Batista de La Salle teve a felicidade de ver sua obra crescer como ele jamais sonhara. Ele a viu com mais de 700 irmãos distribuídos entre 114 casas e o que é mais importante, atendendo a mais de 30.000 alunos, todos oriundos das classes pobres. Mais tarde, sua congregação se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil em 1907, formando crianças em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Morte. São João Batista de La Salle faleceu num dia muito especial, uma sexta-feira santa, 7 de abril do ano 1719, na cidade de Rouen. Seu carisma de educador atravessou os séculos e formou milhares de pessoas, dando a elas ensino, formação humana, espiritual e oportunidades de trabalho. O Papa Pio X elevou-o às honras dos altares em 1900. Mais tarde, o Papa Pio XII proclamou padroeiro de todos os educadores. Oração a São João Batista de La Salle. Ó Deus, que concedestes inumeráveis graças ao vosso Filho São João de La Salle, inspirando no desenvolvimento do ensino e aprendizagem, concedei-me também a nós, por sua intercessão, a graça de sermos sempre felizes nos meus estudos e aprendizado e também no ensino do próximo, quando este serviço se fizer necessário. Por Cristo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. São João de La Salle, rogai por nós.